Nesta aula veremos o que é uma placa de circuito impresso, também conhecida como PCIs. Uma placa de circuito impresso consiste em uma placa formada por camadas de materiais plásticos e fibrosos como, por exemplo, fenolite ou fibra de vidro revestida com finas películas de substâncias metálicas, cobre, prata, ouro ou níquel. Essas películas formam as trilhas que serão responsáveis pela condução da corrente elétrica pelos componentes eletrônicos. As placas de circuito impresso tiveram sua origem em 1936 pelas mãos do engenheiro austríaco Paul Eisler. Enquanto trabalhava na Inglaterra, patenteou um método de se corroer uma camada de cobre depositada sobre uma superfície isolante. Embora a técnica fundamental para o desenvolvimento das PCIs tenha surgido no ano de 1903 com as pesquisas do inventor alemão Albert Hanson. A placa de circuito impresso pode ser comum ou de dupla face. A placa comum é formada por uma base de fenolite ou fibra de vidro, na qual é depositada uma fina camada de cobre por processo eletrolítico. Já a placa de dupla face possui camadas de cobre dos dois lados. Na fabricação do circuito impresso, a parte cobreada é corroída de modo a se formarem trilhas condutoras de eletricidade, que farão a substituição dos fios que interligam os componentes. Assim, os impulsos elétricos são transmitidos para os componentes, viabilizando o funcionamento de cada peça e, consequentemente, do completo sistema formado pela placa. Para cada tipo de placa, conforme as interligações feitas entre os componentes, as tiras de cobre e os próprios componentes devem obedecer a uma disposição determinada. Deste modo, as placas de circuito impresso são específicas para cada tipo de projeto. Muitos projetos são acompanhados do desenho da placa. A partir do esquema diagrama elétrico, planeja-se uma placa, procurando sempre a melhor disposição para os seus componentes, segundo as funções e interligações dos mesmos. Assim, vimos o que é uma placa de circuito impresso, sua constituição e utilidade. Os conceitos que serão abordados neste curso são muito importantes para você ter o conhecimento necessário para a criação dessas placas.